Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. Hoje no cafezinho, Mário Flávio vai analisar as falas do presidente Lula, durante o primeiro dia de agenda em Pernambuco e também como está a direita em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos conferir. Bom dia, Mário. Olá, Laís. Bom dia para você. Bom dia para o nosso ouvinte, que estava esperando aí pra gente tomar esse café. Já é tradição, já é diariamente. A gente toma esse cafezinho aqui dentro do Jornal da Cidade, para falar dos assuntos e dos fatos que aconteceram aí na política. E o assunto principal, desta quinta-feira e da sexta também, é a visita, do presidente Lula aqui ao estado de Pernambuco. E mais uma vez, ataques que acontecem entre Lula e Bolsonaro, quando eles falam, aconteceram. Lembrando que semana passada, o Bolsonaro, numa fala aí a apoiadores, disse que ele era ruim, mas o cara que está aí era bem pior. Uma referência clara ao presidente Lula. Pronto, foi o que faltava para uma resposta. Ontem o Lula disse, que o ex-presidente Bolsonaro, seu adversário político, é um psicopata que vive de mentira, da maldade de ofender os outros. Ele deu essa declaração no anúncio, na retomada das obras de ampliação da refinaria de Abreu Lima, em Pojuca, na região metropolitana do Recife. Lembrando que essa refinaria foi um dos epicentros aí do Petrolão, escândalo que terminou aí com a prisão do próprio Lula e de vários ministros, queda de ministros e por aí vai. Cercado por ministros e aliados, Lula disse que Bolsonaro pensa que os que estavam ali com ele são ladrões, comunistas e defensores do aborto, e atacou também os filhos de Bolsonaro. O presidente também afirmou que o primeiro ano de governo dele, nesse terceiro mandato, foi para o que ele chamou de limpar terreno e plantar coisa nova, e que o segundo será para a colheita, isso falando desse segundo ano de governo dele, que está só iniciando. Lula, ele disse que a eleição de Bolsonaro foi devido a erros sucessivos aí que culminaram com a eleição do que ele chamou, do que eu já falei aqui, já citei, do psicopata, segundo o presidente Lula. Ainda ele disse que a refinaria ela vai faturar 100 bilhões de dólares por ano, sem dar detalhes de como seria esses recursos, como eles seriam acontecer. Só que disse que o investimento está previsto no plano estratégico de 2024 a 2028 da Petrobras e faz parte do novo programa de aceleração do crescimento. Então, só termina em 2028, é aquilo que eu venho dizendo aqui no jornal e também no Manhã na Cidade, entre o anúncio, a ordem de serviço e que a obra, que aquela ação chegue lá na ponta. Às vezes acontece tanta coisa que talvez a pessoa nem perceba direito o que aconteceu. Quem estava ao lado o tempo todo do presidente foi a governadora Raquel, e mais uma vez ela chegou a ser alvo de vaias dos petistas que estavam no local, inclusive causando irritabilidade nos raquelzistas que seguem reclamando dessa postura. As vaias não foram tão intensas como aquelas da outra vez que o presidente teve, mas assim que Raquel foi anunciada, houve aí um coro puxado por aqueles petistas mais radicais que vaiaram a presença dela quando ela foi anunciada. A vaia observada aconteceu, só não foi maior porque houve uma seleção rigorosa da plateia e também por uma estratégia de assim que Raquel foi falar, a pessoa que falava antes dela, que foi o ministro Silvio Costa Filho, Raquel já entrou praticamente nas falas. Então, essa refinaria que foi anunciada ontem, ela não deixa de ser um fato negativo também. Há 18 anos, 4 mil pessoas acompanharam os discursos inflamados do próprio Lula e também do presidente venezuelano Hugo Chávez na época, que foram discursos de 2 horas, e que prometeram a construção dessa refinaria. Então, foi, como eu disse antes, muitos problemas
principalmente do ponto de vista da corrupção. Essa refinaria ela teria um custo inicial de 7 bilhões e meio de reais em obras, mas com os casos de corrupção envolvendo a Odebrecht, OAS, Camargo Rei, Queiroz Galvão, ela já consome mais de 60 bilhões de reais, ou seja, um dinheiro que daria, né, para resolver muitos problemas no que diz respeito a se fosse ter sido usado de maneira correta. Então essa refinaria, na minha opinião, ela não é orgulho para nada. Ela, pelo contrário, é um fato que mostra quando uma obra dá errado e quando você também tem a possibilidade de ter gente corrupta se envolvendo. Tomara que dessa vez a situação seja diferente e que possamos ter outra realidade e que não fique só nesses discursos que são feitos para gerarem aplausos, né, como aconteceram lá na refinaria da Abreu e Lima. A governadora também ainda tentou, né, um jantar com o presidente, convidou, mas aí o petista alegou cansaço pela maratona que começou na Bahia e também se arrastou durante todo o dia e não foi a esse evento. Lembrando que existe uma tendência muito grande, né, que Lula ele peça votos na campanha desse ano para o prefeito do Recife, João Campos, que não estará no mesmo palanque de Raquel. E o próprio Silvio Costa Filho, né, que é ministro dos Portos e Aeroportos, ele concedeu uma entrevista e disse recentemente que não acredita que essa proximidade entre Raquel e Lula ela se dê em palanques eleitorais e que isso apenas é uma relação institucional dos poderes, né, do governo do estado com a presidência da República, mas politicamente Lula estará com a Frente Popular aqui de acordo com o Silvio Costa Filho. Então foi um dia bastante movimentado. Hoje Lula segue com a agenda aqui, né, no estado de Pernambuco, na região metropolitana, e vai ser mais um dia movimentado, mostrando que Lula gosta de vir ao estado e que ele gosta de fazer política, principalmente aqui no estado. Para a gente encerrar nossa participação aqui, Laís, dizer que segue repercutindo aquela história do Abimael Santos como pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, que ele falou que há assessores que queria, e ontem o Robson Faria, que é o pré-candidato do PL lá, disse que ele se preocupasse com Toritama, que isso não era nada a ver com ele e que ele deveria ser candidato a prefeito em Toritama, mas que ele não tinha prestígio para isso, mostrando que a direita não está unida na cidade de Santa Cruz Capibaribe, que é a cidade mais bolsonarista do estado. Vai entender, né? O pessoal reclama da esquerda, mas a esquerda em certos pontos é bastante organizada e a direita é bastante fragilizada do ponto de vista de organização, e essa briga lá em Santa Cruz do Capibaribe é uma prova disso, de como a direita não consegue se unir. Laís, lembrando que a gente segue falando de política daqui a pouco dentro do próprio Manhã Cidade, e às 11 horas, né, uma entrevista para lá de especial hoje aqui na Rádio Cidade com o Drayton Nejaim Filho, né, ele que é presidente do LIDE, filho do ex-prefeito Drayton Nejaim. Vim bater um papo aqui com o André Santiago, com a Vitória Oliveira e também, né, com o meu amigo professor Marco Aurélio Freire, o rei da massagem. Eu volto daqui a pouco, né, do Manhã Cidade, e no jornal a gente se encontra na próxima segunda-feira. Um excelente fim de semana para vocês e até lá. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Oi,